Olá, bem-vindos ao canal Mate IFQ, é o professor Costa. Hoje vamos ver a razão. A razão é o quociente, como diz ali, é o quociente. O quociente é a divisão entre dois números, ou o quociente, ou seja, a divisão de duas quantidades comparáveis. Por exemplo, eu posso obter uma razão entre, por exemplo, o lado de 1 quadrado, ou que neste caso seria 1, não é? Porque os lados são iguais, por exemplo, ou a razão entre os lados, o lado de um retângulo entre o lado e o comprimento, ou a razão entre, por exemplo, a idade do pai e a idade do filho, que são números comparáveis, que se podem comparar uns com os outros. Por exemplo, não podemos fazer uma razão entre a idade de um pai e o comprimento de um retângulo. Não são comparáveis. Então, vamos ver aqui um exemplo. O exemplo 1. Reparem, diz assim: calcula a razão do número de laranjas para o número de maçãs. Então, eu quero saber uma comparação entre as laranjas que tenho e as maçãs. E como eles dizem que querem a razão do número de laranjas, reparem, do número de laranjas para o número de maçãs. Então, o número de laranjas tem que vir no numerador, ou seja, como vos tinha dito, é uma divisão. A divisão simplifica-se ou indica-se assim. Por exemplo, se eu tivesse 5 a dividir por 3, é a mesma coisa que ter 5 terços. Este símbolo que está aqui, este traço, também indica a divisão, ou o quociente, a divisão ou o quociente, que é a mesma coisa. Então vamos ver. Como eu quero a razão do número de laranjas para o número de maçãs, quantas laranjas é que são? 3. Quantas maçãs é que são? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 3 em 6. Esta é a razão entre as laranjas e as maçãs. Se eu quisesse entre as maçãs e as laranjas, era ao contrário, era 6 sobre 3. Então tenho que ler o texto e ver o que é que aparece primeiro. Como apareceu primeiro as laranjas, então são as laranjas que têm que vir no numerador. O numerador é a parte de cima da fração. Não se esqueçam. Eu vou pôr aqui, por exemplo, tem uma fração A sobre B. Este é o numerador, que é o que aparece primeiro no texto. Tem que ler o texto. E este aqui é o denominador. Então, e a nossa fração, reparem, ainda se pode simplificar, porque é uma fração irredutível. Podem dividir por quanto? Ambos os números podem ser divididos por 3. Então, 3 a dividir por 3 é 1 e 6 a dividir por 3 é 2. Esta é a minha razão entre as laranjas e as maçãs. Vamos ver agora. Eles querem a razão entre os pêssegos e as maçãs. Quem é que apareceu primeiro no texto? No texto apareceu os pêssegos. Quantos pêssegos é que são? Então, 1, 2, 3, 4. São 4 pêssegos. 4 em quantos? Em quantas maçãs? 1, 2, 3, 4, 5. Em 6 maçãs. Então, o 4, que é o número de pêssegos, tem que aparecer no numerador porque apareceu primeiro no texto, a dizer que é a razão entre os pêssegos e as maçãs, e não entre as maçãs e os pêssegos. Então, 4 sextos, os dois números são pares. Posso dividir por quanto? Por 2, não é? Eles são ambos divisíveis por 2. Então, que dá 2 terços. E já está. A razão entre o número de pêssegos e o número de maçãs é 2 terços. Vamos ver agora a razão entre o número de maçãs para o número de laranjas, que é exatamente o contrário da linha A. Então, a linha A criou a razão das laranjas para as maçãs e agora na linha C queremos das maçãs para as laranjas. Então, quantas maçãs é que temos? 6, não é? 6 maçãs. Quantas laranjas? 3. Então, 6 a dividir por 3 é 2. Este número 2, o que é que ele significa? Significa que há o dobro das maçãs em relação às laranjas. Ou seja, o número de maçãs é o dobro, que é este 2 que está aqui, do número de laranjas. O que é que significa aqui este 1/2? Este 1/2 que eu estou aqui a assinalar. Este 1/2 significa que as laranjas são metade das maçãs.
Então, vamos ver agora outro exemplo. O exemplo 2. Diz assim, calcula a razão entre o preço, o que é que apareceu primeiro? O preço. Então, o preço tem que vir em cima. E a quantidade nas duas embalagens. Então, vamos à embalagem A. Na embalagem A, a seta saiu aqui toda a subir. Na embalagem A, a razão vai ser, não se esqueçam, o que é que apareceu primeiro? O preço. Então, o preço tem que aparecer 3 euros. 3 sobre a quantidade das embalagens. Qual é a quantidade? Esta aqui, A, é 750 gramas. Então, 750 gramas. Para fazerem esta conta, por acaso, podiam simplificar a fração, porque 750 a dividir por 3 é 250, mas também podem fazer a conta na vossa máquina. Então, fica 3 a dividir por 750. 3 a dividir por 750 dá 0,004. Este 0,004 é o quê? Reparem, o que é que pusemos cá em cima? Pusemos o preço. Aqui no numerador pusemos o preço. E cá em baixo pusemos o peso, que é em gramas. Então aqui pusemos o preço em euros e aqui pusemos as gramas. O que é que nos dá esta conta? Esta conta dá o euro por grama. Quantos euros é que são por cada grama? Ou seja, cada grama custa 0,04 euros. Cada grama custa 0,04 euros. Vamos ver aqui para a embalagem B. Para a embalagem B, a razão, não se esqueçam, o que é que nos disseram no enunciado, que era a razão entre o preço e a quantidade. Então, o preço tem que vir em cima. Então, o preço é quanto? 75 cêntimos. Mas as unidades não estão iguais. Se eu quero comparar a embalagem A com a embalagem B, não posso ter um preço das embalagens em euros e outro em cêntimos. Então, 75 cêntimos, quantos euros é que são? São 0,75 euros, não é? Os 75 cêntimos. Então, coloco 0,75 sobre a embalagem é de 150 gramas. 150. Então, o de cima é em euros e o de baixo é em gramas. Já sabemos. Fazemos a nossa conta. 0,75 a dividir por 150, que dá 0,005. Então, eles querem saber em qual das embalagens o cereal é mais barato. Então, o cereal é mais barato aqui na embalagem A, porque deu 0,04 euros por cada grama. Então, isto será euros por cada grama. E aqui também será euros por grama. Mas isso não é muito importante. Na verdade, eles querem saber a razão. A razão entre o preço e a quantidade. O número que for menor será, então, o mais barato. Espero que tenham percebido. Vamos, então, ao outro exemplo. Ao exemplo 3. Já um bocadinho mais complexo. E diz assim. A razão entre o comprimento de um quadrado e a sua largura é igual a 3. Qual a largura do quadrado? Reparem, a razão é 3. E vamos ver no enunciado, no texto, o que é que vem primeiro? O comprimento. Reparem, o comprimento, ou seja, se dividirmos o comprimento pela largura, vai dar 3. Nós vemos ali na figura que o comprimento é... Quanto é que é o comprimento? 15. Quanto é que é a largura? Eu não sei quanto é que é a largura, mas se eu fosse fazer a razão de semelhança, ia meter a medida da largura aqui em baixo. Como eu não sei quanto é que é a largura, posso dizer que é x. É um processo para fazer, podem fazer mentalmente. Mas, de qualquer das formas, vamos recapitular. Eu vou recapitular. Então, eles dizem assim, a razão entre o comprimento de um quadrado e a sua largura é igual a 3. Então, entre o comprimento, nós temos aqui o comprimento que é 15. A largura é que eu não sei, porque é o que eles perguntam. Se eu soubesse a largura, não tinha a questão sequer. Então, a largura, como eu não sei quanto é que é, sei que é x. Então, reparem, o que é que tínhamos visto? O que aparece primeiro no enunciado, no texto, é o que vem no numerador. Então,
como eles dizem que o comprimento, a razão entre o comprimento e a largura é 3, quer dizer que a medida do comprimento vem no numerador, 15. Esse eu sei qual é. O que é que vem no denominador? É exatamente o que eu quero saber. Mas como não sei, disse que é x, que é uma incógnita. E sei que esta conta tem que dar 3. Então, reparem, para que 15 a dividir por um determinado número x dê 3, quanto é que tem que ser o x? O x tem que ser 5. Não é? Porque 15 a dividir por 5 dá 3. Se vocês, por acaso, não quiserem apresentar esta conta, veem que se dá mais do que 1, é porque o que está em cima é maior. E como ele é maior, basta dividir pela razão. Ou seja, como eu via que o 15 tinha que ser maior, porque a razão deu 3, bastava-me dividir 15 por 3, que dava 5. Espero que tenham percebido. Vamos então a outro exemplo. Reparem agora. Diz assim, o João tem 11 anos. A razão entre a idade do João e a idade do seu pai é 1/4. Qual é a idade do pai? Se vocês observarem, então, nós temos que a razão é 1 sobre 4. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o pai tem 4 vezes mais idade que o João, que é como aqui. Reparem, voltamos ainda um bocadinho aqui ao exercício anterior. Isto quer dizer, a razão ser igual a 3 quer dizer o quê? Quer dizer que a largura é 3 vezes menor que o comprimento. Ou, se quiserem, o comprimento é 3 vezes maior que a largura. Se o comprimento é 3 vezes maior que a largura, se ele era 15, 3 vezes maior, então quer dizer que o outro tinha que ser 5. Vamos aqui abaixo. Este tipo de exercício realmente tem que pensar um bocadinho e ver todas as situações. Então vamos continuar aqui com o exemplo 4. O João tem 11 anos, a razão entre a idade do João e a idade do seu pai é 1/4. Qual é a idade do pai do João? Isto quer dizer, se é 1/4, quer dizer que o João tem 4 vezes, a idade do João é 1/4 da idade do pai. Isto quer dizer que o pai tem 4 vezes a idade do João. Obviamente tem que pensar no enunciado e é mesmo como vos vou dizer, é que o pai tem que ser mais velho que o filho, obviamente. Então, obviamente, o João tem que ter menos idade que o pai e o pai tem que ter mais idade que o João. E que quantidade? Então é 4 vezes mais, que é este número que aparece aqui. Então, quer dizer que o pai vai ter, que idade é que tem o pai? Então é 4, apareceu aqui este triângulo, que é do programa, então já apagamos aqui o triângulo, então isto quer dizer que o pai tem 4 vezes a idade do João, então é 4 vezes 11, que é 44. Então a idade do pai é 44 anos. Espero que tenham percebido. Não é uma matéria fácil de se perceber. Tem que se ler com muita atenção os enunciados e tem que se pensar um pouco. Não há contas muito grandes. Realmente o problema maior é pensar um pouco e interpretar os exercícios. Penso que aqui nestes 4 exemplos englobei a totalidade, ou pelo menos a quase totalidade das situações que podem aparecer aos alunos. O próximo vídeo que vou publicar é sobre as proporções, que é a continuação das razões. Então, espero que tenham gostado, tenha sido útil e até ao próximo vídeo.